consultórios de nutricionistas, especialmente aí, talvez nos últimos 5 anos, né? Por que agora todo mundo quer falar do tal do glúten? Seja bem-vinda. Tudo bom? Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui para falar desse assunto assim tão em voga e tão polêmico, como tu mesma disse, né? Então, o que acontece é que em volta do glúten, em volta do trigo, há uma série de situações. Então, tem uma série de situações clínicas que realmente vão ter aí benefícios com a retirada do glúten. Mas, né, o que a gente sabe hoje é que isso fica restrito a pessoas que tenham alguma condição, seja uma alergia ao glúten, né, que é uma alergia que desencadeia uma reação alérgica, né, e essas pessoas precisam realmente excluir absolutamente o glúten. Existe a doença celíaca, que é uma doença genética que também vai precisar da restrição do glúten. Existe a sensibilidade ao glúten não celíaca, que, né, é algo assim que vem se estudando nas últimas décadas, algo novo aí que vem se apresentando. E existe também algumas pessoas que vão ter, aí não por conta do glúten, mas por conta de algumas fibras, que é a parte de carboidrato do trigo, que também vão ter uma sensibilidade, que é os FODMAPs. Então, aí tem uma série de situações clínicas em volta do glúten, que são reais, né? Mas e também existe aí muito mito diante disso, por conta, né, dessas situações aí, e inclusive essas questões de que, retirando o glúten se emagrece, né? E isso acaba sendo mito realmente. E, Carla, você falou dos casos específicos, né, de pessoas que têm alguma restrição, que têm alergia ao glúten, ou mesmo que reagem mal quando ingerem algum alimento que tem glúten. Mas eu te faço a seguinte pergunta: tirando esses casos de pessoas que não têm problema nenhum com o glúten, vale a pena tirar ele da alimentação? Porque, como eu mencionei ali no início, o glúten está em muita coisa, né? Quer dizer, eu imagino que uma pessoa que escolha não comer glúten, por apenas acreditar que ele faz mal ou que não ingeri-lo pode ajudar no emagrecimento, ela fica com uma alimentação bem restrita ali, né? Então, eu queria que você explicasse, tirando essa parte da população que tem alguma restrição, as pessoas que não têm, vale a pena tirar o glúten? Sim, não e por quê? Não temos indicação para isso, né? Então, se tu não tem alguma sensibilidade, alguma doença relacionada ao glúten, não há uma indicação para retirada. O que a gente pode pensar também é que hoje em dia o glúten ele é adicionado a muitos alimentos, principalmente os alimentos ultraprocessados. Então, se antigamente a gente consumia glúten apenas em algumas situações de escolha desse cereal, dos cereais que contêm glúten, hoje em dia o glúten está adicionado em muitos outros produtos. Então, acaba que as pessoas estão assim, consumindo uma quantidade elevada, né? Então, no meu ponto de vista, não seria a retirada ou a exclusão do glúten, mas a gente realmente poder observar como que está esse padrão alimentar, como que está o consumo desses alimentos ultraprocessados que vão ter módulos de glúten adicionado desnecessariamente, né? Poder retirar esse excesso que muitas vezes é colocado pela indústria de alimentos. Então, sendo bem objetiva, pessoas que não têm sensibilidade, que não apresentam sintomas, que não têm doença, não teriam por que retirar o glúten. Mas também não precisam ter uma alimentação aí de puro glúten desde de manhã até a hora de dormir. E por que, Carla, que a indústria muitas vezes adiciona ainda mais o glúten nesses alimentos, né? Qual é o papel ali, qual é a finalidade de colocar o glúten em muitos alimentos? E quero que tu dê um exemplo também de quais alimentos, até para o pessoal que está nos acompanhando saber, né? Quais alimentos que tem muito glúten que chega sem excesso? Tá bem. Por exemplo, os pães mais fofos, né? Os pães fofinhos, os pães macios. Tem vários agora que estão, né, na moda, não posso citar marcas, mas se a gente for no supermercado a gente encontra uma série deles, em que eles vão ter como segundo ingrediente o glúten. Então, assim, lá na lista de ingredientes, que é a parte mais importante para o consumidor, né, para as pessoas observarem, vai estar descrito de forma decrescente o que mais contém e o que menos contém. Então, muitas vezes as pessoas leem farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, que é a nossa farinha, seja ela integral ou não, vírgula glúten. Então, ali não estão se referindo ao glúten presente nessa farinha, está se referindo a um módulo de glúten adicionado, além do glúten que já contém na farinha, para deixar esse pão mais fofo, né? Então,
principal objetivo é realmente a elasticidade. O pão fica mais fofo, ele cresce mais, né? Então, o produto, né, que está ali na prateleira, ele vai ganhar em questões sensoriais. Ele vai ficar mais macio, ele vai ficar mais gostoso, e é por isso que a indústria de alimentos acaba adicionando. E a gente tem, né, Carla, você deve acompanhar, tá dentro desse universo. A gente tem aí nas redes sociais várias pessoas que se dizem especialistas realmente fazendo todo um trabalho, uma articulação ali contra o glúten, né? Eu lembro até de ter visto um vídeo nas redes sociais que parecia um chiclete, a pessoa ali mostrava e dizia, isso aqui é o glúten, ele não se dissolve dentro do teu organismo, isso aqui fica lá dentro do teu intestino. Quer dizer, aquele vídeo pode gerar um certo pânico, né? Isso aí é verdade, não é? O glúten não é absorvido? Como é que funciona? Explica para quem já está com um pouco de medo de tudo isso e até para a gente esclarecer a informação também, né? Também, não vi esse vídeo, né? Mas realmente o glúten é essa proteína que dá essa elasticidade. E, né, existem formas de a gente observar o glúten. Se tu vai lavando aquela massa de pão, vai sobrando ali, o carboidrato vai saindo e vai sobrando aquela proteína elástica, né? Então, isso é muito mais sensacionalismo do que realidade. De novo, existem muitas pessoas hoje, tá, que vão ter uma sensibilidade ao glúten não celíaca. E vão retirar o glúten e vão se sentir melhor, vão ter menos distensão abdominal, vão ter menos gases, vão se sentir melhor. E vão, digamos assim, culpar magicamente a retirada do glúten e, inclusive, vão sair por aí indicando isso. Então, muito do que a gente vê na rede social são pessoas que se beneficiaram, provavelmente por uma questão clínica que tenham, né? Mas sair por aí dizendo que os outros vão se beneficiar porque eles se beneficiaram, isso não é real. Né? Então, realmente, para haver um benefício com a retirada, uma indicação com a retirada, esse paciente, esse indivíduo precisa ter indicação para isso, tá? Porque retirando o trigo, retirando o glúten, né, as pessoas vão acabar retirando vários alimentos ricos em cereais, ricos em fibras também, que são muito importantes. Então, a gente sempre tem que pensar, esse alimento está sendo indicado, incluído ou excluído para quem? Cada indivíduo é um, né? Então, não tem como a gente generalizar. Qualquer generalização que se observar na rede social, ela está errada, porque generalização não serve para todo mundo. A gente não somos todos iguais. Então, a gente já começa o erro por aí. E você falou desses efeitos, né? Na verdade, dessa utilização por parte da indústria para deixar o pão mais fofinho, encorpar mais, dar mais elasticidade, né? Mas se você fosse recomendar, por exemplo, uma pessoa que quer ter uma alimentação mais saudável, quer fazer escolhas melhores, você indica, Carla, que ela continue consumindo esses produtos ou que ela busque produtos com menos glúten ou zero glúten de maneira geral? Qual é a indicação para a população nesse sentido? Não levando em conta aqui tirar, excluir totalmente, né? Mas talvez diminuir um pouco essa ingestão. Na verdade, assim, qual é a indicação? A gente tem hoje um documento oficial que é o Guia Alimentar para a População Brasileira, que vai deixar muito claro ali, todo mundo pode acessar, né, pela internet, que deixa muito claro ali que a nossa alimentação precisa ter uma base de alimentos in natura. Então, quanto mais alimentos in natura, aqueles que a gente busca direto da feira, dos hortifrutis, melhor. E quanto menos ultraprocessados, que são aqueles alimentos com uma extensa lista de ingredientes, quanto menos, melhor. Então, esses alimentos que eu estou falando, que contém trigo, que contém glúten, né, trigo ou algum outro cereal com glúten, mas também contém uma série de outros ingredientes e mais glúten adicionado, e mais aditivos, e mais emulsificantes, esses, quanto menos, melhor, né? Então, o problema não está no pão, o problema está no pão ultraprocessado em excesso. Então, é isso que é difícil, às vezes, das pessoas traduzirem, né? Eu entendo, assim, que as pessoas buscam uma informação muito direta, muito prática, muito sim ou não. E isso, dentro da ciência da nutrição, isso não existe. Com certeza, até porque cada pessoa é uma pessoa, cada necessidade é uma, né? Vamos falar um pouquinho mais, Carla, dos efeitos, né? Então, quer dizer, consumir não é de todo um problema, porém consumir em excesso pode ser. E aí eu te pergunto, por que pode ser um problema? Quais os efeitos do glúten no nosso corpo de maneira geral? Como é que uma pessoa pode ali conseguir perceber? Ou é só através de exames de sangue? Quais são os sinais de que essa alimentação está com muito excesso da ingesta de glúten? Na verdade, assim, os sintomas de um excesso de glúten vão aparecer em pessoas que têm alguma sensibilidade.
Fora isso, não, tá? Então, provavelmente, esse indivíduo vai estar consumindo muito pão, por exemplo. Qual é o problema disso? Uma alimentação monótona, né? Então, aquela pessoa que daqui a pouco toma um café, tá lá o seu pão, no meio da manhã come um pedaço de bolo ou outro farináceo, no almoço muitas vezes não almoça e troca essa alimentação por um salgado de padaria, no lanche de novo vai ter pão, vai ter bolacha. Então, a gente está falando de uma alimentação extremamente monótona. E aí a questão não é o trigo ou o glúten, mas é todos os alimentos que esse indivíduo está deixando de consumir. Todas as vitaminas, todos os minerais, enfim, né? É um padrão alimentar muito ultraprocessado e monótono. Então, de novo, o indivíduo só vai trazer sintomas se ele tiver essa sensibilidade, que aí a gente vai estar falando de sintomas gastrointestinais ou sintomas mais inespecíficos, como cansaço, dor de cabeça, enfim, né? E como são sintomas muito generalistas de situações que a gente vive hoje em dia, de estresse, correria, enfim, fica difícil de a gente culpar o glúten, né? Precisaria realmente de uma avaliação muito mais individualizada do que uma recomendação da rede social. Com certeza. Carla, só para a gente finalizar, como é que uma pessoa pode, quer dizer, você falou dessa avaliação individualizada, né? Como é que a pessoa pode saber se talvez ela tem alguma doença celíaca, ela tem uma intolerância importante? Quais são os sintomas que são comuns a essa parte da população que geralmente apresenta essa dificuldade? Normalmente são sintomas gastrointestinais, né? Então, assim, urgência para evacuar, consistências das fezes, dores abdominais, muitos gases, distensão abdominal. Então, todos esses sintomas indicam, né, que pode ter uma situação aí, não necessariamente relacionada ao glúten, mas inclusive relacionada ao glúten. Então, pessoas que têm esses sintomas precisam buscar uma avaliação, seja, né, lá consulta com um nutricionista, o seu médico de referência, né? Olha, eu estou observando isso, né? Do que pode ser? E aí se inicia uma investigação nesse sentido.